parque de dunas. Pessoal, para poder falar um pouco sobre dunas, eu vou tentar aqui fazer uma gambiarra tecnológica, porque eu acho muito bacana falar sobre isso mostrando o mapa. Então, para falar de duna, nós precisamos primeiro entender a dinâmica do vento nessa região, a dinâmica climática dessa região. Então, simplificando, a gente pode ter falar que durante 6 meses do ano tem um vento forte, durante 6 meses o vento é muito fraco, né? E daí você explica esse movimento turístico do kitesurf, windsurf, né? Sempre teve essas práticas, a jangada, o pescador. Então esse vento, né, ele veio moldando a sociedade, seja em aspectos de subsistência, esporte, lazer, etc. e tal. Mas enfim, esse vento está aí há muito tempo. E o que esse vento veio provocando foi a movimentação de uma areia que foi afinando cada vez mais, e essa areia ela é sempre movimentada, porque o vento predominantemente é de leste para oeste. Então, para a gente entender assim, no tamanho do mapa, eu vou falar que esse vento vem de Natal até São Luís, só para a gente entender que é essa parte norte, né, do Nordeste, e que o vento tem sempre do leste para o oeste, predominantemente. Então esse vento vem trazendo essa areia durante 6 meses do ano. Nos 6 meses do ano em que o vento não movimenta essa areia, né, é o período ali de chuva da região. Então nas chuvas, né, essa areia ela para com volumes diferenciados ao longo do litoral, dependendo dos cortes, dependendo das baías, dependendo das pontas. Essa areia vai se acumulando, que com milhares de anos foram formando as dunas. Olha elas aí. Bom, no período de chuva, ela tem aquele papel que eu falei aí em um vídeo passado, que é funcionar como uma esponja, né, que pega essa água e alimenta o lençol freático, que é uma água que nós, por exemplo, nós moramos no litoral, numa área de dunas, que nós temos água durante o ano inteiro, porque essa água ela fica guardada no subsolo, ok? Então isso é o que vem acontecendo há milhares de anos. Quando a chuva cessa e o vento entra, aí essas dunas vão se movimentando. Por isso que tem essa história de que as dunas andam, né? Isso faz parte muito aqui da cultura popular. Quando a duna está viva, a duna está morta, a duna está caminhando, né? Porque tem várias situações de várias cidades aqui em que essas dunas chegaram a cobrir cidades, né? Vilarejos, igrejas, como tem aqui a igreja de Almofala, que ficou quase um século embaixo da areia, porque essa areia ela vai passando, e aí ela vai saindo daqui, alimentando uma duna daqui, porque vem um vento daqui que traz outra areia para cá, e assim foram se formando esses parques de duna. E o final deles, o Lençóis Maranhenses, né, que é esse grande depositório, que é como se fosse o final da estrada, para lá, porque lá a gente já tem uma transição para o bioma amazônico, lá você já tem as reentrâncias maranhenses, então essa dinâmica, por algum motivo, ela foi parando. Aí lá na ilha de Lençóis, existe uma ilha lá nas reentrâncias chamada Lençóis, você vai ver de novo esse parque de duna muito denso, né? Então essa areia, ela corre e aí ela se acumula nos Lençóis Maranhenses. E aí tá tudo certo, assim foi que sempre aconteceu. Com o povoamento das cidades, com as construções, casas, ruas, enfim, construções em gerais, foram acontecendo alguns impactos. Um desses impactos é a impermeabilização, né? Quando a gente constrói, e aí se a gente for construindo em cima das dunas, essa duna não vai mais se movimentar. Ou seja, que o pessoal chama aqui de que a duna morreu, porque ela não se movimenta mais, porque de alguma forma essas construções fixaram essa duna, né? Com arruamentos, casas, jardins, tetos, etc. Então isso é uma situação. Mas que dependendo da impermeabilização, ela ainda faz a função de encher o lençol freático justamente para a cidade poder ter água. É o caso aqui da onde nós moramos. Mas acontece também uma outra forma, um outro impacto, que são a destruição das dunas com a retirada da areia. Você já deve ter visto, quem mora por aqui ou quem viaja, hora ou outra tem um caminhão encostado numa duna, puxando, tirando areia para construção, aterro, enfim. E aí
essa duna não é reposta, e aí aquela área fica plana, e aí rapidamente já vira casa, já vira rua, né? Isso aconteceu há pouco tempo aqui na praia de Parana, que existia, região metropolitana de Fortaleza, existia uma duna, e ela foi sendo retirada. Eu cheguei a ver isso, cheguei a fotografar ela sendo retirada, e aí, de repente, hoje não tem mais duna, e hoje tem casas, ruas, e aí tem todo lá uma cidade, né? Então isso é uma forma de ir retirando a duna, né? E aí ela vai acabar, né? Bem fácil entender. E a outro aspecto é quando essa duna some, não porque foi retirada a areia, mas porque naturalmente essa areia sai com o vento durante 6 meses e não aconteceu uma reposição dessa areia, ou porque algumas dunas para trás estão mortas, ou porque o caminho que essa areia faz, ele é de uma certa forma bloqueado, então não tem mais reposição, e aí a duna só sai e não chega areia nova, e aí a duna acaba. Como aconteceu agora em Jericoacoara, muito fácil de você pegar no Google, né, o Google Maps, e ver como o caminho que o vento trazia por trás, ali, em vez do vento por conta da ponta, né, que tem um serrote, o vento entra pelo meio, passava pelo meio da vila, né, pelo meio não, um pouco mais para o oeste da vila, e alimentava a duna. Quando começa a ter muita construção, a duna não recebe reposição e morre, ok? Então isso é o que eu queria falar um pouco sobre duna, um tempo aí estica, mas eu acho que vale a pena entender um pouco mais para saber por que as dunas estão sumindo, né, e por que isso vai ter impacto direto no fornecimento de água nessa região, ok? Valeu, até a próxima.